Bem-vindos a mais uma grande entrevista nesta caminhada até às autárquicas de 2025. Hoje é nosso candidato Pedro Rego, que encabeça a lista pelo partido Chega à Câmara Municipal de Idanha Nova. Dr. Pedro Rego, ou Pedro Rego, se me permite também, a minha primeira questão, bem-aja por ter respondido ao nosso convite e estar aqui connosco no estúdio presente. Vamos iniciar esta nossa conversa e a minha primeira questão é muito pessoal. Ser candidato é uma decisão que implica ponderação e também conselho de muita gente. E a pergunta é, os amigos, a família e, neste caso, até a própria força política. Foi fácil? Muito boa tarde, Dr. Luís Paixão. Permita-me, antes de mais, que me dirija a si pessoalmente, de quem sou amigo e conheço há muitos anos, agradecendo desde logo a si, em nome da minha equipa, à Beira Baixa TV, e também uma mensagem especial aos nossos ouvintes, que desde logo, enfim, espero que possam sair esclarecidos desta entrevista, que vocês em boa hora se lembraram de fazer. Acho que é muito importante esclarecer o eleitorado relativamente às propostas que cada um dos, lá iremos. Vamos a esta decisão que foi sua, penso que não é fácil. Sim, não foi fácil, depois de muita ponderação e depois de perceber que o Conselho de Idanha Nova podia aspirar a um novo ciclo político, entendi, depois de consultar naturalmente a minha família e os meus amigos, que era esta a oportunidade de devolver a esperança aos idanhenses. E nessa altura entendi que devia aconselhar-me com a família, em primeiro lugar, claro. Uma candidatura como esta exige sacrifícios pessoais, exige muita entrega, exige muito apoio familiar, e eu encontrei todo esse apoio junto da família e junto dos meus amigos, e julgo que, enfim, estão criadas as condições para apresentarmos uma candidatura pela positiva como alternativa à política que se tem feito nos últimos anos em Idanha Nova. E já estamos a caminho. E a segunda grande questão é, peço-lhe, no projeto, no programa, nas ideias, chamemos como quisermos, aponte-me aquelas que são as prioridades para o Conselho de Idanha Nova. Nomeadamente, vamos começar a nossa conversa, 1, 2, 3, mas eu sei que tem mais, que já estive a ver as ideias força que nos fez chegar. A minha grande prioridade é, sobretudo, olhar para as nossas gentes, olhar para as pessoas, olhar para as nossas terras, olhar para os problemas e resolver esses problemas das nossas terras e das nossas gentes. Julgo que é esse o grande propósito de um presidente de uma autarquia, ouvir as aspirações das pessoas, ouvir os seus problemas e apresentar as propostas mais adequadas para a sua resolução. Portanto, esta é a minha grande proposta, é uma candidatura de proximidade. Repare, apesar de não ter nascido em Idanha Nova, Idanha é a terra que eu levo, no meu coração para toda a parte. E eu conheço muito bem Idanha Nova, conheço muito bem os idanhenses, e os idanhenses conhecem bem a mim. E eu tenho uma referência enquanto autarca em Idanha Nova. Toda a gente sabe que a dada altura me afastei por divergências que resultam das opções políticas, mas para mim há uma grande referência como autarca em Idanha Nova, que é o presidente Joaquim Mourão. E eu recordo-me que, justamente, ele promoveu um mandato de proximidade. Portanto, é essa a minha grande referência, é aproximar-me das pessoas, ouvi-las, tal como Joaquim Mourão conhecia as pessoas pelo seu nome e pelo seu apelido, é essa a minha referência. É isso que eu quero implementar em Idanha Nova, falar com a tia Maria, falar com o tio Manuel, ouvir os seus problemas, que às vezes são coisas pequeninas, coisas pouco importantes, mas que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Agora, se me perguntar áreas prioritárias, naturalmente, existem áreas definidas. Isso tem a ver com a proposta que a minha equipa irá apresentar, em princípio, no dia 20 de agosto, próximo dessa data, e há áreas que são, para mim, fundamentais. E posso elencar aqui algumas, sem prejuízo de existirem outras que, no decorrer do mandato, também sejam implementadas. Desde logo, arrumar a casa.
essa para mim é uma grande prioridade. Idanha Está-se a Nova... referir à Casa Grande. À Casa de Idanha, à autarquia. Enfim, aquilo que eu ouço e aquilo que eu vejo é que realmente a Câmara Municipal neste momento é uma casa sem dono, é uma casa desgovernada, uma casa onde ninguém manda e por isso mesmo isso se reflete no dia-a-dia das pessoas, no bem-estar das pessoas, no abandono dos equipamentos públicos, enfim, no mal-estar geral do Concelho. É isso que eu entendo, portanto, é a minha grande prioridade, é devolver a dignidade à Câmara Municipal de Idanha Nova e fazer da Câmara um ponto de referência, como foi no passado, como eu disse, no mandato do Joaquim Mourão. Agora, há questões concretas que nós não podemos esconder e realmente o urbanismo e a habitação são áreas, para mim, prioritárias. A saúde e a ação social é outra das áreas também prioritárias. A educação e a juventude, para mim, centrais. Portanto, eu diria que em torno destas grandes áreas, em torno destes grandes eixos, rodará justamente o meu mandato. Pergunto-lhe porque nas áreas habitação, e a pergunta faz sentido, quase que não imaginaríamos chegarmos a este nosso tempo e em terras do interior termos que ter este dossiê em cima da mesa. Não, habitação, não é? Este é um dossiê... Ou seja, a habitação é a segunda face de um problema, porque o problema maior do Concelho de Idanha Nova, que é o urbanismo e a degradação dos cascos históricos das vilas e aldeias, é um problema que tem sido... O edificado. O edificado, naturalmente, mas é um problema que tem sido esquecido pelo atual Executivo, mas que está à vista de todos. E se nós percorrermos as vilas e aldeias, olha, ainda há poucos dias em Idanha Nova, uma casa desmoronou-se na zona histórica e só não feriu alguém por pura sorte, eu diria até por milagre. Portanto, as situações como esta têm que acabar de uma vez por todas. E, portanto, nós vamos criar instrumentos e vamos, sobretudo, aplicar a lei no sentido de requalificar os centros históricos e penso que com estas medidas que nós tencionamos implementar, vamos dinamizar o mercado imobiliário do Concelho de Idanha Nova, não só da vila, mas de todas as aldeias, e vamos colocar no mercado do arrendamento e da venda mais imóveis para atrair não só os jovens e as pessoas que procuram a sua primeira habitação em Idanha Nova, mas também aqueles que em Castelo Branco, ou em Lisboa, ou noutras localidades, atraídos pelas belezas naturais do Concelho de Idanha Nova, pela sua paisagem, pela sua história, queiram ter uma segunda habitação no mundo rural. Penso que essa é uma alternativa que nós devemos olhar com muito bons olhos. E vai fazê-lo em parceria, nomeadamente com o IRU. Vamos lá ver. Pergunto. Em primeiro lugar, eu quero fazer cumprir a lei. Existe um regime jurídico da edificação e da urbanização que não está a ser cumprido. E, portanto, é isso que eu quero fazer. Inventariar todos os casos, sinalizar todos os casos que representam perigos para a saúde pública e para a segurança pública, porque, como disse, ainda há poucos dias, em Idanha, uma casa desmoronou e só não atingiu alguém ou uma viatura por milagre. Em Proença à Velha, dias antes, tinha acontecido a mesma coisa, uma casa histórica que ruiu. E, portanto, em primeiro lugar, é uma questão de proteção civil, de segurança pública, fazermos um inventário de todos os casos que representam perigos, não só para a segurança pública, mas também para os vizinhos. Porque há muitas pessoas que residem ao lado de casas que estão degradadas e que têm salitre, que têm infiltrações, olha, que têm ratos. E no outro dia se queixava uma vizinha que lhe entrou um rato para casa que saiu justamente de uma casa de voluta que está ao seu lado. Mas essa é uma questão que se levanta, para se cumprir a lei tem que ser de forma coerciva. As pessoas não têm... Não necessariamente. Não, grande parte deste património nem se sabe quem são os proprietários. Vamos lá ver uma coisa. Não necessariamente. Em primeiro lugar, acho que é preciso tomar ações de sensibilização dos proprietários. Ainda bem que fiz a pergunta. Certo. Senão dava-nos a ideia que seríamos... Não. A nossa ideia é realmente sensibilizar os proprietários e alertá-los para os perigos que decorrem do abandono do património edificado. Como já disse, não só para a saúde pública, mas também para a saúde particular, para as pessoas que residem ao lado dessas casas. É injusto, é de uma extrema injustiça nós estarmos a impor um sacrifício dessa natureza à tia Maria e ao tio Manuel porque 2 ou 3 herdeiros não se entendem quanto ao destino a dar à casa. E a tia Maria e o tio Manuel
Manuel, tem infiltrações, tem a salitre e mais do que isso. E depois tem ações judiciais contra a autarquia para verem realmente salvaguardado o seu interesse, porque a autarquia tem o dever de oficiosamente resolver essas questões. Agora, naturalmente, a questão coerciva é sempre a última ratio da questão. Será sempre o último momento. O primeiro momento é a sensibilização e não só sensibilizar, como também criar programas para atrair os proprietários, sobretudo aquelas pessoas que são proprietárias de imóveis com interesse arquitetónico, para que elas os possam recuperar e, como disse, para eventualmente colocarem no mercado de arrendamento, no mercado do alojamento local, ou eventualmente para venderem. Sim, sim. Bem-haja. Outra parte que também focou logo como uma das prioridades é a saúde. E hoje sabemos que é a grande rede que está a faltar, não só em Idanha, mas também em toda a Beira Baixa, eu diria, sem nenhuma reserva, porque as extensões de saúde que tínhamos praticamente fecharam. E os centros de saúde que temos praticamente têm poucos quadros, nomeadamente médicos. Esta é a pergunta que lhe devolvo, que é o cenário que encontramos provavelmente também em Idanha. Aquilo que eu quero e aquilo que eu penso é que a saúde não pode ser vista nem em Idanha, nem em parte nenhuma deste planeta como um negócio. E no último mandato, o Executivo tratou a saúde como um negócio. E isso, nós não vamos por aí. Queremos uma saúde de proximidade, queremos estar junto da população, queremos dar mais oferta médica e de serviços médicos, mas não vamos tratar a saúde como um negócio. Agora, vamos estudar as melhores soluções. Eu fiz-me rodear na minha equipa, na equipa que me rodeia, de um número de pessoas muito qualificadas mesmo, para a questão da saúde. Inclusivamente já tive a oportunidade de anunciar o nosso mandatário para a saúde, o enfermeiro Dr. Carlos Folgado, que tem já uma equipa constituída e que estudará a melhor maneira de nós levarmos a medicina às pessoas e de tranquilizarmos as pessoas no sentido de que nada lhes falte. Sobretudo, nós sabemos perfeitamente qual é que é o nosso tipo de utentes dos centros de saúde. São utentes, sobretudo, de continuidade, portanto, e são serviços especializados. Portanto, são questões muito concretas que nós vamos estudar justamente com o nosso enfermeiro doutor Carlos Folgado, e a dada altura nós apresentaremos as soluções mais adequadas para podermos dar a saúde que os idanhenses precisam. Vão existir médicos para todos os idanhenses. A saúde, para nós, é uma prioridade, porque nós conhecemos bem os municípios, conhecemos a sua faixa etária, conhecemos que são pessoas com problemas de saúde crónica. E, portanto, estamos atentos a isso. E também nesse setor nós estaremos atentos às necessidades da população. E isso poderá passar pela contratação de médicos municipais, à semelhança daquilo que já existe em outros municípios, como é o caso do município de Oleiros, e muito bem que tomou essa opção de ter médicos municipais, e, portanto, muito provavelmente essa será a nossa via. As valências que neste momento existem e que forem reutilizáveis por nós, essas vão manter-se, naturalmente. É evidente. Outra das grandes questões é a mobilidade. O Concelho de Idanha tem muitas povoações, embora não tão dispersas como outros concelhos que conhecemos na Beira Baixa, mas é esta rede de deslocação, de mobilidade, a tal economia... Não é apenas a mobilidade, mas é também a acessibilidade. Já agora, ainda bem que me faz essa questão, porque eu vou colocar aqui a seguinte questão. Como é que é possível, em pleno século XXI, os serviços das autarquias funcionarem em primeiros andares, sem elevadores, sem escadas de acesso para deficientes? Portanto, essa questão da mobilidade e da acessibilidade para nós é um ponto fulcral. É um ponto fulcral. E aquilo que nós queremos é dar a todos a oportunidade de acederem aos serviços municipais, de acederem às autarquias. Vou dar um exemplo concreto. A freguesia do Adoeiro funciona num primeiro andar, a população é envelhecida, por diversas vezes eu tenho assistido a pessoas a chamarem as funcionárias lá do primeiro andar para se deslocarem cá abaixo. Quer dizer, isto é completamente inaceitável. E quando se pergunta o porquê de esta realidade existir, a resposta é vaga e não é concreta. E nós queremos resolver os problemas das pessoas. Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha.
Portanto, se as pessoas não conseguem subir ao primeiro andar, os serviços têm que se deslocar para cá. E isso também é evidente nos passeios da Vila de Idanha Nova. Vamos transformar a Idanha e tornar a Idanha acessível para todas as pessoas. Bem-aja também. E já agora aproveito a oportunidade também para dizer que as listas que nós apresentaremos aos diferentes órgãos são listas inclusivas e justamente para chamar a atenção para estes problemas, nós temos nas nossas listas pessoas com mobilidade reduzida, temos pessoas com problemas diferentes de saúde, justamente para que os órgãos autárquicos se apercebam de que é preciso olhar para as pessoas concretas, é preciso sentir quais são os seus problemas, conhecê-las. E é isso que tem faltado a este Executivo, é conhecer as pessoas. Subimos um pouquinho na escala da rede da mobilidade. A pergunta é sacramental, que é o IC31. E nós entendemos que o IC31 é algo que vai permitir ao Concelho de Idanha Nova retomar a velocidade que ele já teve em diversas épocas. Portanto, neste momento, o IC31 é uma obra que, naturalmente, não depende da autarquia, mas eu aplaudo essa medida e estou à espera que se defina, que o Governo defina quais é que são, efetivamente, os traçados, quais é que são os timings e que comece... Do grande troço está mais ou menos definido. Certo, mas, enfim, não passou ainda do papel. E eu, enfim, aqui sou um bocadinho como São Tomé, porque fala-se do IC31 há muito tempo e não passa do papel. E é como digo, isso é algo que não está na competência da autarquia, muito embora eu veja isso com bons olhos, porque, repare, eu desloco-me com alguma frequência a Espanha e nós temos a mais-valia, realmente temos o grande trunfo de estarmos na proximidade de Espanha e quem faz essa viagem com alguma regularidade, como é o meu caso, por motivos profissionais, sabe quando saiu de Espanha e quando entrou em Portugal. E aquilo que o IC31 vai permitir é que nós eliminemos de uma vez por todas as fronteiras, neste caso fronteiras de mobilidade que ainda nos separam. E já agora a pergunta é na mesma linha, que é a cooperação para lá da fronteira. Claro, a cooperação transfronteiriça é algo para nós também. Mantém. Com certeza, como é óbvio, é como eu digo. Aliás, a cooperação, eu não diria aqui transfronteiriça, porque a ideia é que se eliminem as fronteiras. É a cooperação territorial. Portanto, os espanhóis e Espanha são nossos irmãos. Enfim, em diversos aspectos. Olha, por exemplo, na questão da medicina, nós sabemos perfeitamente que há muitos municípios do Concelho de Idanha Nova que aproveitam a proximidade que têm com Espanha e vão e deslocam-se aos médicos de Espanha. Portanto, essa também pode ser uma alternativa a estudar pela nossa equipa da área da saúde. E por que não? E por que não? Depois vamos a uma estrada que também é fundamental para envolver a nossa região. Embora não toque diretamente a Idanha, eu vou dizer que toca porque é a via para a grande saúde, que é o IC8 para Coimbra. E da Idanha também muita gente necessita... Repare, eu estou concentrado sobretudo nos problemas da Idanha. É lógico que o IC8 entendemos que deve ter definitivamente um perfil de autoestrada, penso que isso é central para nós. Mas nós estamos focados em resolver os problemas das pessoas em Idanha Nova. E é inaceitável que em Idanha haja situações em que as estradas se tornaram autênticos caminhos de cabras. Eu tenho percorrido, desde há meses esta parte, quando entendi que tinha condições para avançar como candidato, o Conselho de ponta a ponta. De ponta a ponta. E tenho percebido realmente os inúmeros problemas que existem de falta de manutenção das estradas. Eu vou-lhe dar apenas um exemplo. Entre Segura e Rosmanhal, existe uma estrada que aproxima a população em cerca de 12 km, só que está de tal forma intransitável que as pessoas têm que dar uma volta de cerca de 30 km. Quando é certo que há pessoas que precisam de visitar os seus familiares que estão no lar do Rosmanhal e que são de Segura. Portanto, isso é inaceitável. Essa estrada chegou a um ponto inqualificável. Repare, aquilo que nós entendemos, nós sabemos que vamos lidar com dificuldades orçamentais muito grandes, porque há muito equipamento deteriorado no Concelho de Idanha Nova, sejam estradas, sejam equipamentos desportivos, sejam equipamentos lúdicos, vai ser um problema muito grande. Mas a solução que nós preconizamos é quando existe um pequeno buraco, esse buraco tem que ser tapado. Porque se não se tapar hoje, esse buraco vai aumentar. E aquilo que aconteceu em Idanha foi que se escondeu a cabeça debaixo da areia e não se quis olhar para esses problemas. Porquê? Porque essas estradas afetam poucas pessoas. É verdade que em Segura residem algumas dezenas de pessoas, no Rosmanhal algumas centenas, mas ainda que lá residisse uma única pessoa, essa pessoa tem o direito de transitar numa estrada em condições.
Outro dos problemas que lhe coloco é a água, a gestão da água. Olha, a gestão da água é catastrófica. Isso não depende só da Câmara. Eu sei que, por exemplo, a minha freguesia, que é o Ladoeiro, neste momento, anda a ser abastecida por um caminhão-cisterna. E o Resmanial anda a ser abastecido por um caminhão-cisterna. E, portanto, isto é inqualificável. Isto é inqualificável. Nós temos de resolver esta questão de acordo com aquelas que são as nossas competências próprias, mas essa será uma prioridade. Mas mais prioritário para mim do que a água é o saneamento. Eu não sei se o Luís Paixão tem conhecimento, talvez não tenha, que isto é algo contraditório quando se fala em Idanha como uma biorregião. A verdade é que ainda há algumas localidades, eu posso citar algumas, para dar uns exemplos, sem prejuízo de me esquecer de algumas, os Tolões, Proença à Velha, Alcafozes, não têm estações de tratamento de águas residuais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as águas residuais destas povoações, ou seja, para as pessoas entenderem lá em casa, os esgotos, quer das casas de banho, quer das cozinhas, vão diretamente para os cursos de água. Portanto, isto é um concelho de biorregião? Isto é uma biorregião? Eu faço a pergunta às pessoas. Eu entendo que não. E, portanto, mais problemático do que a água, naturalmente, é a questão do saneamento. Porque está a montante da água. Porque, repare, se nós não tratarmos bem os nossos cursos de água, como é que depois nós podemos garantir que haja água em condições suscetível de ser aproveitada para consumo humano? Não podemos. Repare, os Tolões. Os Tolões não têm uma estação de tratamento de águas residuais. Estas águas vão para a Ribeira da Tolica e depois para a barragem da Tolica. Ora, é impensável equacionar a possibilidade de aproveitar a água da barragem da Tolica para consumo humano, enquanto a montante esta situação persistir. Portanto, para mim, prioritário é dotar as localidades que não têm estações de tratamento de águas residuais de hectares de última geração. Porque há algumas hectares que já têm muitos anos, que não estão a funcionar bem. Olha, eu digo-lhe, eu também já reportei esta situação. A Vila de Idanha Nova, ainda este ano, teve durante cerca de 15 dias ou mais, com os esgotos a correr a céu aberto para o Rio Ponsul. Justamente para a Senhora da Graça. Como é que nós podemos pensar na possibilidade de transformar o Rio Ponsul, na Senhora da Graça, numa praia fluvial, se não resolvermos a montante a questão dos esgotos? É impossível. Portanto, há questões centrais que as pessoas até, enfim, no seu dia-a-dia, não equacionam essa possibilidade, porque a pessoa, permita-se uma expressão, chega e descarrega o autocolismo e não imagina que... o percurso final. O percurso final, mas o percurso final é esse. O percurso final são os cursos de água, é a contaminação dos solos, é a contaminação da fauna, é a contaminação da flora. Em duas palavras, é a contaminação do ambiente. E isto não pode passar-se numa biorregião. Pedro Rego, pergunto-lhe porque na noite de 12 de outubro os resultados vão ditar decisões. Quem vence, quem fica vencido. E a minha pergunta é, tem linhas vermelhas para essa noite? Não, repare, eu estou a candidatar-me a Presidente da Câmara Municipal de Idanha Nova. A minha convicção é de que serei eleito Presidente da Câmara e já o disse publicamente. Comigo, ao contrário daquilo que acontece com o atual Executivo, todos os vereadores vão ter pelouro e competências delegadas. Mesmo os da oposição. Mesmo os da oposição. Eu quero resolver os problemas da Idanha. Idanha está a atravessar uma fase muito crítica, está numa encruzilhada. Se nós não conseguirmos devolver agora o rumo que Idanha conheceu no tempo do Joaquim Mourão, por exemplo, a Idanha perderá todas as oportunidades. Portanto, todos seremos poucos, somos 5. Há 5, ou seja, a Câmara Municipal... são 5 elementos. Exato, a Câmara Municipal é composta por um órgão colegial com 5 elementos. Portanto, não há razão nenhuma para que mesmo os da oposição sejam chamados para a minha equipa e vou-lhes delegar as competências que eu entender que estão ao alcance da sua competência técnica e profissional. Ao contrário daquilo que acontece agora, em que, enfim, é uma opção que eu não faria, mas tenho que aceitar. O Sr. Presidente da Câmara, Armindo Jacinto, mesmo os vereadores da sua cor política não tiveram uma delegação de competências e não tiveram um pelouro. Agora, ele é que sabe o porquê. Agora, comigo não. Portanto, eu penso que respondi à sua pergunta. Todos os vereadores vão ter de trabalhar. Se for oposição? Se for oposição, aceitarei os resultados que o povo assim ditar e estarei disponível para trabalhar com quem for poder. Como é óbvio, na mesma medida. Eu não posso rejeitar o mandato que o povo me atribuir. A questão que ainda lhe ponho, antes de lhe dar tempo para se dirigir ao seu eleitorado, tem a ver com escolas, com os mais pequenos e a juventude, que também abordou logo no início.
nomeadamente as escolas foram mais problema já há uns anos atrás e temos alguns indicadores que poderá estar em mudança. Não sei se confirma, se acredita neles e o que vamos fazer com os mais novos e com a juventude. Olha, para mim a juventude e a educação é uma prioridade. Eu ainda ontem anunciei uma medida, que é uma medida de continuidade, que este Executivo também já adotou, enfim, não posso aqui dizer que o Executivo socialista não tenha adotado medidas positivas, naturalmente também faltaria mais, mas quero aqui afirmar, e já há pouco tempo também o afirmei publicamente, que a juventude e a educação para mim serão áreas prioritárias e, portanto, tenciono manter o apoio às propinas para os estudantes do ensino superior e, mais do que as propinas, eu quero criar residências universitárias, sobretudo em Coimbra e em Lisboa, porque não podemos aceitar que um jovem tenha de interromper a sua carreira académica porque não tenha meios económicos para isso. Depois há questões concretas que eu tenho que resolver, a questão da EPRIM. A EPRIM, eu entendo, não estando diretamente na alçada da Câmara Municipal, a Câmara Municipal, por via do CMCD, tem uma palavra a dizer na EPRIM, é uma parceira, portanto, eu entendo que nessa medida a EPRIM poderia adequar os seus cursos às necessidades do Conselho. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do curso ligado à área da cinegética, porque a caça é uma mais-valia para o Conselho de Idanha Nova. Só quem não conhece o Conselho é que pode duvidar de que a caça, do ponto de vista da economia, representa um vetor de grande desenvolvimento. E por isso mesmo nós precisamos de formar os nossos jovens para ajudar a que esse aspecto económico ainda seja mais valorizado. Quanto ao agrupamento de escolas, enfim, nós também, felizmente, temos uma equipa técnica muito especializada na área da educação. Posso adiantar que o meu número 2 é uma pessoa ligada à área da educação, portanto é professor há cerca de 30 anos, portanto conhece como ninguém a área educativa e é professor em Idanha Nova, com responsabilidades no agrupamento de escolas. E, portanto, não tenho dúvida que as soluções serão encontradas justamente para podermos acreditar que a mudança pode também ela ser algo que impulsiona a mudança no Conselho, porque só com jovens bem preparados nós poderemos devolver a esperança ao Conselho. Para além das escolas, há uma questão para mim fulcral, que é as áreas de estudo acompanhado, as aulas de estudo acompanhado e as explicações. Sobretudo nas aldeias. Porque é verdade que neste momento Idanha Nova já tem alguns equipamentos culturais e lúdicos para os jovens, designadamente bibliotecas, centros culturais. Mas vamos às aldeias, o que é que há? Para os jovens da minha terra, do Ladoeiro, para os jovens da Zebreira, para os jovens do Rosmanial, não há nada. O autocarro traz aquelas crianças da escola, descarrega ali aquelas crianças e depois não querem saber. E eu agora pergunto, uma criança que seja filha de um pastor, quem é que a ajuda a fazer os trabalhos de casa? É lógico que eu, por exemplo, eu tive a felicidade de nascer num seio de pessoas com alguma cultura, não é? E com acesso à educação, e os meus pais, tal como eu fiz com os meus filhos, ajudavam-me a fazer os trabalhos de casa, porque tinham competências para isso. Mas nós sabemos perfeitamente que, em grande parte das nossas aldeias, os pais, que são assalariados rurais, que são pastores, que são empregados da construção civil, não têm capacidade para acompanhar os seus filhos. Então, e a Câmara Municipal pode-se demitir dessa tão importante tarefa? Abandonar as crianças, abandonar os estudantes. Eu não posso compactuar com isso. Pedro, chamo-lhe só a atenção. Temos 2 minutos e 5 segundos. Vou-lhe dizer que se dirige ao seu eleitorado, exponha os seus projetos, ideias, programa, para encerrarmos depois a nossa conversa. Não, eu mais do que expor os meus projetos e o meu programa é apresentar-me assim com esta franqueza e dizer para que os idanhenses acreditem que é possível fazer mais e melhor por Idanha. Acreditem que é possível mudar. E esta mudança é acreditar na esperança de que Idanha pode voltar a ser a Idanha grande que foi noutro tempo. A minha referência, como já disse, foi o mandato de Joaquim Mourão, um
mandato de proximidade, e é justamente nessa linha de atuação, apesar de todas as diferenças que nos afastam, é essa a minha linha de atuação. Ter a minha porta do meu gabinete aberta para vos receber. E mais do que isso, quero-me deslocar a cada uma das localidades, a cada uma das casas, ouvir-vos, como tenho feito nestes últimos meses, perceber quais são os vossos problemas, perceber quais são as vossas inquietações e servir-vos, estar ao serviço do povo para resolver esses problemas e para resolver os vossos anseios. É esta a minha proposta para o Conselho de Idanha Nova. Bem-aja também, e agradecer-lhe a presença e também dizer-vos que ainda temos e vamos utilizá-los, 40 segundos. Pedro, esta é a grande possibilidade de mudar o ciclo. Sem dúvida, esta é a altura certa. Nós temos uma equipa devidamente preparada. Eu próprio preparei-me nestes últimos anos para assumir a presidência da Câmara. Estou devidamente preparado através do meu percurso académico, a minha formação, quer em História, quer em Direito, quer em Advocacia. Trabalhei na maior Câmara Municipal do país, na maior Câmara Municipal do país, a Câmara de Lisboa, justamente no sentido de me preparar para conseguir trabalhar em prol dos idanhenses para construirmos em conjunto um futuro melhor. Bem-aja uma vez mais por esta conversa, pela sua disponibilidade de tempo. Dizer-vos que continuamos até às autárquicas de 2025 a juntar no nosso estúdio vários candidatos das 11 câmaras municipais que compõem o distrito de Castelo Branco.